Então, a santidade daquele menino, como Isaías no capítulo 9, no versículo 6, Isaías vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre ele, sobre seus ombros. O governo estará sobre os ombros desse menino que nasceu, não sobre os ombros de ninguém mais. Não há outro que possa carregar sobre seus ombros esse governo, a não ser esse menino que nasceu. E o seu nome será Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Veja, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Veja, Deus Forte. O menino que nasceu é Deus. Então, eu amo, eu adoro, eu louvo a Deus Forte, Conselheiro, esse Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isso está em Isaías 9, no versículo 6. Deus Forte, Pai Eterno. Esse menino que nasceu já era chamado 700 anos antes de nascer em profecia como Deus Forte, Pai Eterno. Mas o homem bota nome de pai em muitos, mãe em muitos, mãe de Deus. Como é agora que fica isso na sua mente? Temos aqui Deus, o Criador, veio à Terra através deste vaso para salvar a minha alma, para salvar a tua alma, cumprindo as Escrituras, como abaixo está escrito aqui: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Não é um profeta, não é um santo, não é um curandeiro, não é ninguém menos que Deus. Deus que se abaixou, se fez homem, viveu na fraqueza da carne para nos mostrar o caminho da salvação. E sempre teve com Jesus esse problema de ele, desde de criança, manter as coisas nos seus devidos lugares. Ele sabia desde o primeiro dia por que estava aqui e quando iria voltar ao Pai. Então, quando ele tinha 12 anos, numa das idas do casal de José e Maria até Jerusalém para os sacrifícios anuais da Páscoa, era muita gente, uma multidão de pessoas, e Jesus, com 12 anos, ele entrou no templo onde ele se sentia em casa e começou a ensinar os doutores que lá estavam. Jesus estava com 12 anos ensinando os doutores que estavam todos abismados ali com tanta sabedoria. E José e Maria fizeram as oferendas anuais, fizeram o que tinham que fazer em Jerusalém e, junto com aquela passeata toda, aquela comitiva toda, foram embora em direção à Galileia novamente. Mas depois de um dia de viagem, um dia e pouco de viagem, cadê Jesus? Onde está nosso filho? Voltaram na mesma hora para Jerusalém e lá
dali 3 dias, encontraram Jesus no templo, pregando aos doutores. E aí eles chegaram, José e Maria, os que o homem tanto gosta de dizer pai, mas que foram 2 vasos usados por Deus para cumprir as Escrituras, chegaram nele e dizer: meu filho, estamos preocupados, porque você não estava conosco, estávamos preocupados. E Jesus olhou aos 2 e disse: não sabias vós que eu devia estar na casa de meu pai? Então Jesus sempre soube o que ele estava fazendo aqui, por que ele veio a esse mundo e quando ele iria voltar. Então eles pegaram Jesus naquele dia e retornaram a Jerusalém. E o tempo foi passando. Então Jesus estava agora, logo após o batismo, ele estava nos primeiros dias do ministério com os primeiros discípulos e foi convidado a uma boda, a um casamento em Caná da Galileia. E lá em Caná da Galileia faltou o vinho, e o vinho simbolizava a alegria na festa, como simboliza também em outras ocasiões o Espírito de Deus. Mas eu não vou agora pregar sobre Caná da Galileia. Pregar agora sobre Jesus estar lá nos primeiros dos dias do seu ministério, depois de 30 anos de idade, e foi convidado a essa festa, e também a sua mãe, que ela era uma das organizadoras ali. Era de uns conhecidos, era uma das organizadoras da festa. A sua mãe, Maria. Então, terminou o vinho. E Maria veio a Jesus e disse: olha, terminou o vinho, vai terminar a festa, isso vai ser uma vergonha para o noivo. Jesus novamente colocou, não que Jesus fosse mal educado ou rude com ela, não, mas ele colocou exatamente as coisas nos seus devidos lugares, para que hoje nós tenhamos a certeza absoluta do que devemos pregar. Então Jesus disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? Não sabe que ainda não é chegada a minha hora? Então ele deixou bem claro que ele não precisava de intercessão de ninguém para alguma obra que ele fosse a fazer. Depois disso, ele mandou que enchesse as talhas e fez com que a água se transformasse em vinho. Mas ele deixou claro a situação de que a hora era a dele, e não do homem, e não por intermédio, por pedido de alguém. Mas esse era o menino que nos nasceu, o Deus forte, o Pai eterno, o Conselheiro. E também, já com o ministério em andamento, João veio aquela turba, aquele movimento de pessoas querendo saber quem era maior, se era Jesus, se era João Batista. E João Batista disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, nem de lavar os pés do meu mestre. João Batista deixou claro. E Jesus, por sua vez, disse: creiam que dos que de mulher tem nascido, em Mateus, confere, em Mateus 11, no capítulo 11,
no versículo 11, Mateus 11, versículo 11, Jesus vai dizer assim: creiam que dentre os que de mulher tem nascido, quer dizer, todos os homens que já viveram na face da terra, que não houve nenhum homem que viveu na face da terra que não tenha sido nascido de mulher. Inclusive Moisés, Elias, Isaías, todos os profetas foram nascidos de mulher. Mas Jesus disse assim: dentre os nascidos de mulher, ninguém maior que João Batista. Então ele pegou toda a população que já viveu na face da terra e que ainda viveria e colocou sob João Batista, colocando João Batista acima de todos, inclusive de Maria, José e dos irmãos dele, que Maria teve mais filhos, teve 5, teve filhos e filhas. Colocou todos sob João Batista, dizendo que dentre os de mulher tem nascido ninguém maior. Mas, Jesus disse, mas o menor no reino dos céus, o menor que já está no reino dos céus, é maior que ele. É maior que ele. O menor no reino dos céus é maior que ele. Vamos aqui então para a próxima.